Felipe Luiz vai falar daqui a pouco em entrevista coletiva. Eu acho que todo mundo vai perguntar sobre o Pedro, né? Um jogador ausente, natural. A gente está curioso para saber por que o Pedro hoje não foi opção. O Pedro jogou contra o Táchira, o último jogo da fase de grupos da Libertadores, junto com a Arrascaeta. A informação que eu tenho é que os dois tinham que fazer algumas funções defensivas básicas para atacante. O Pedro acabou não fazendo e o recado veio no jogo seguinte, contra o Fortaleza, quando o Pedro sai do time. Hoje, eu acho que a questão da intensidade fez muita diferença e eu gostaria muito de saber do Felipe, mas o Bruno Henrique está falando agora, vamos ouvi-lo. Mesmo com o placar atrás, e mandou a gente continuar fazendo o que a gente estava fazendo no primeiro tempo, e que os jogadores que estavam no banco seria muito importante para o decorrer da partida. Um jogo muito quente, com intensidade muito alta, mas o Flamengo em hora nenhuma abaixou a intensidade. Jogamos como Flamengo e conseguimos uma grande vitória diante de uma grande equipe. Felipe, Bruno, tudo bem? Boa tarde. Gabriel Orfon, Revista Placar. Felipe, queria saber de... É para ele. Ah, tá. É para o Bruno, desculpa, então. Bruno, você que foi o melhor jogador do Mundial de Clubes de 2019, né? Foi o último encontro do Flamengo com os clubes europeus. Hoje foi, mais uma vez, o melhor jogador em um duelo contra o clube europeu. Queria saber o que passa na sua cabeça, você mais uma vez sendo destaque contra um grande clube da Europa, mesmo com essas diferenças aí que a gente encontra. Obrigado. Olha, não acho nada que seja diferente. É uma partida diante de uma grande equipe e eu sempre faço o meu melhor, dependendo da equipe que a gente sempre enfrenta. Hoje fui muito feliz diante de uma equipe europeia e consegui fazer o que eu sempre faço, que é ajudar a minha equipe com assistência, fazendo gol, correndo, que o Felipe sempre fala. A gente tem uma equipe muito qualificada, todo mundo que entra, os 11, os reserva também, todo mundo sabe o que tem que fazer dentro de campo. E eu, quando entro para dar minha vida pelo Flamengo e sei o que eu tenho que fazer dentro de campo. Às vezes os gols não saem, mas a vontade, isso não falta em mim, e por isso que eu estou sempre ajudando a equipe do Flamengo. Hi, Felipe. Nizar can... It's for him first. Just player of the match first. Oh, okay. Three questions for Bruno and then he will leave. Okay, then we start with Felipe. Ok. Bruno, obrigado, Bruno. Valeu. Obrigada, Bruno. Nizar Kinsella from BBC Sport. I just wanted to ask you, how did you get the win today? What was key Como to você victory against conseguiu essa Chelsea? vitória hoje? O que foi importante para essa vitória contra o Chelsea? E os times sul-americanos estão invictos nessa competição. Você está surpreso por isso? Well, first of all, I am Primeiro, estou surpreso porque conheço a qualidade dos clubes europeus, especialmente a elite do futebol, uma absoluta elite. 10 ou 12 clubes no mundo que fazem parte dessa elite. Estou surpreso por esses resultados. Às vezes, eles não estão muito acostumados com o clima, mas os clubes sul-americanos são muito competitivos e na Libertadores, nós sabemos, é muito difícil vencer e nem sempre o melhor vence. Às vezes é o mais competitivo e há gramados diferentes, altitudes diferentes. Nós temos muita paciência nos nossos jogos e estamos acostumados com esse tipo de clima. Eu fiquei 4 dias sem dormir bem, porque eu vi o time do Chelsea e eu acho que eles são os times mais... Eles são é o time mais tático na Europa. Os jogadores entenderam muito bem o seu modo de jogar e é muito difícil jogar contra o Maresca, contra o Chelsea.
So I'm really happy. Foi uma enorme vitória para nós. Estou muito feliz. Anybody can win football. Qualquer pessoa pode ganhar essa competição. Isso é o futebol. Aqui, boa tarde. Grande resultado, mas eu gostaria de te perguntar a respeito das suas escolhas, que você hoje começou com um time um pouco diferente do que jogou a primeira partida. Queria que você, se possível, pudesse explicar por que as escolhas, as trocas, a opção por começar, por exemplo, com o Danilo, diferente do que foi no jogo passado, começar com o Wesley no lugar do Varela, o próprio Gonzalo Plata no ataque, enfim, as suas decisões de mudar a equipe, a que foi atribuído isso, e também, se me permite, quanto é significativo e importante para você poder olhar para o banco de reservas e ver soluções ao longo da partida. Obrigada. Aí você já respondeu a minha pergunta. Tenho todos à disposição e tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente. E às vezes vão ser uns, às vezes outros, dependendo disso, das características que o jogo pede, né? Então aí a partir daí eu tomo minhas decisões, e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês no dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos. E eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina e as decisões são tomadas muito em função do que eu acredito que vai acontecer no jogo, né? Não sempre acerto, não sempre as coisas saem, mas como eu falei também antes da entrevista, as convicções elas têm que ser seguidas. Felipe, Larry Henry with The Athletic. Eu queria falar sobre a união coletiva do grupo. No primeiro tempo, o Chelsea fez o gol. Vocês tiveram boas oportunidades, mas não conseguiram marcar. No segundo tempo, vocês continuaram a lutar e acabaram vencendo o jogo. Eu queria que você falasse do grupo em geral e também dos substitutos. Essa é a melhor parte para o treinador fazer substituições. Eles entram no jogo, fazem gols e fazem assistências. Isso me deixa muito feliz. O que me deixa mais orgulhoso é que o Wesley cometeu um erro que eu pedi a ele para fazer aquilo. Eu pedi que os meias controlassem as bolas longas e nós treinamos isso. Ele cometeu um erro. Ele continuou jogando, ele não parou de jogar. Isso é a coisa que me deu mais orgulho hoje. Como treinador, nada me deixa mais feliz do que isso. Pessoas que cometem erros e não sentem a tensão do jogo, continuam jogando. My biggest achievement today. Essa foi a minha maior conquista hoje. Mauro César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. O Bruno Henrique tem sido muito criticado pela torcida, parte da imprensa, por atuações não tão boas quanto aquelas que ele já apresentou em outros momentos, né? E você colocou o Bruno Henrique. O que aconteceu dentro de campo que fez com que você tivesse convencido que ele entraria e fizesse o que fez? Ele virou o jogo. Bom, primeiro o Bruno é um jogador que um jogador com mais títulos na história do clube, é um jogador que todos nós sabemos, e vocês que acompanham o Flamengo sabem bem, que cresce em jogos grandes. Pensei muito em começar com ele o jogo hoje, porque por mais que ele vem sendo cobrado e criticado, porque ele é um atacante e às vezes não se resume em gols e assistências, mas o que ele vem fazendo no campo, que é pressionar, correr, fechar os detalhes, que eu peço para eles, segurar a bola, sustentar, ganhar de cabeça, atacar o espaço, tudo esses detalhes ele faz. Muitas vezes outro companheiro joga melhor simplesmente pelo Bruno estar no campo. Então, para mim ele sempre é importante, sempre foi, sempre vai ser e sempre será importante enquanto ele está aqui, porque ele é um jogador que tem absolutamente todas as valências que eu acredito num grande jogador, num jogador de elite, né? Por mais que ele tenha já uma idade e tenha dificuldade em ter sequência de jogos. Mas não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão. Era um momento onde o Chelsea estava conseguindo ter mais a bola, a gente não estava conseguindo subir as linhas porque a nossa pressão
começou a ficar um pouco atrasada, e eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí, a partir daí, a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria, e do Luiz. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Essa semana tem se comentado muito nas redes sociais sobre a equivalência entre os times europeus e os sul-americanos, né? E com as vitórias recentes, né? Com o empate do Palmeiras, depois o Botafogo ontem, eu imagino que isso até tenha causado uma pressão maior, né? A torcida estava com uma expectativa ainda maior para o jogo contra hoje. Aí o Flamengo faz essa partida brilhante de recuperação. Você que teve uma carreira grande lá na Europa, a gente consegue dizer que hoje os sul-americanos, como o Flamengo e os principais times do Brasil, podem fazer frente aos europeus? Aquela distância imaginária de rede social, dos torcedores, dizendo que os brasileiros iam perder e tinham que torcer para perder de pouco, que isso não existe? Que o Flamengo vai fazer frente e que pode ainda repetir boas atuações contra europeus, assim? Bom, eu acredito que, como eu falei na entrevista para o teu companheiro em inglês aqui, existe uma elite no futebol, onde 8, 10 clubes do mundo fazem parte, onde eles são muito superiores, sim. Tirando essa elite, eu acredito que os brasileiros estão no mesmo nível desse segundo escalão europeu, né? Pela forma que temos de competir, pela forma que temos de entender o jogo, de se adaptar a todas as circunstâncias, por estar acostumado a jogar em vários tipos de gramado, em altitude, em climas adversos, em viagens longas, eu acredito que isso nos gerou uma competitividade, e por ter tantos clubes gigantes no Brasil, nos gera uma competitividade que a gente não consegue, a gente não nos colocamos para baixo contra nenhum clube do mundo quando a gente bate de frente. Agora, evidentemente que o elenco dessa elite é superior ao nosso. Isso é agora fato. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. E o maior exemplo, hoje a gente ganhou do Chelsea, mas o Central Córdoba ganhou da gente e quase perdemos pro Táchira, ou quase empatamos com o Táchira em casa. Não foi. O futebol é assim, nunca é fácil jogar, sempre existem competições, todo mundo entra para ganhar, e isso é o que faz esse jogo ser tão lindo. Boa tarde, Felipe Luiz. Rodrigo Oliveira, Gaúcha e 0 Hora, Porto Alegre, Brasil. Parabéns pela vitória. Felipe, quero recorrer à tua experiência no futebol brasileiro e no futebol europeu, sabendo como os europeus enxergam o Brasil. Os times brasileiros estão vencendo times europeus grandes e jogando bem contra eles. Você acredita que esse Mundial de Clubes pode fazer os europeus assistirem mais ao Campeonato Brasileiro? Isso pode beneficiar o futebol brasileiro, inclusive os clubes que não estão aqui. O futebol brasileiro pode sair maior desse Mundial? Sim, claro que podemos. Por isso que esse Mundial é tão especial, né? Onde a gente pode nós podemos comparar com todos os países do mundo, né? E qualquer coisa, realmente qualquer coisa pode acontecer nesse Mundial. Eu até esqueci a tua pergunta agora, desculpa. Sim, sabe o que acontece? Sim, eu acredito que sim, mas no Brasil nós temos muito tempo, né? Sempre todo mundo fala, o Brasil, tal clube ficaria em que lugar em tal liga. Sempre nos estamos comparando. O Palmeiras ganhou do Porto, o Flamengo tem que ganhar também. Empatou, jogaram bem, nós temos que jogar também. Se o Palmeiras ganhou na altitude, o Flamengo tem que ganhar também. Então nós sempre estamos comparando com os outros. E isso para mim é um grande erro, porque o europeu não faz isso. O europeu, eles pensam neles, eles montam os times dele, pensam em ganhar os campeonatos deles e ponto, né? E aí não ficam perdendo tempo com coisas onde não nos levam a nada. Agora, que o Brasil fazer um grande mundial, isso aí é importante para a gente, claro. Estamos passando por um momento, uma transição muito grande. Contratamos um treinador para a seleção que vem para mudar, que é excelente e que já deu uma mudança grande no que é o ambiente do futebol brasileiro, e nós precisamos evoluir, claro que precisamos evoluir. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu sou um copiador, grande parte, de muitos conceitos do que o Maresca faz no campo, porque para mim, onde está a elite, estão os melhores, e aí é onde eu digo que eles vão vir aprender da gente, com certeza também temos coisas que eles não fazem. Hello, Felipe. Abdulaziz Al-Horeshi from Riyadiyya newspaper, Saudi Arabia.
Quando eu vejo o seu time, eu vejo o time de Jorge Jesus. Eu gostaria de perguntar qual é o impacto de Jorge Jesus no seu estilo de jogo e no seu estilo de treinamento. Ele me ensinou muita coisa. Taticamente, especialmente na defesa. Ele me ensinou uma outra maneira de ver o futebol. Ganhar terreno, ganhar o campo, pressionar bastante, e eu tento copiá-lo. Como eu disse antes, como eu vejo algo bom, eu tento copiar e fazer com que meu time jogue como eu quero. Isso é mais ou menos como o Jorge Jesus joga. A gente sabe da tua importância como treinador na consolidação, no crescimento do garoto Wallace Ian. Como é que foi ver esse menino entrando, fazendo um gol aqui no Mundial? Uma curiosidade, você falou alguma coisa especial para ele ali? Eu reparei que você fez um carinho, né? E teve alguma coisa especial que você falou na hora que ele foi entrar em campo? Não, eu e o Wallace nos conhecemos muito bem. Conheço ele do Sub-20, foi meu 9 no título mundial Sub-20. Um jogador que tem uma paixão, tem uma vontade de vencer imensa, absurda, e compete. Ele entra no Mundial, ele entra no Maracanã com 70 mil, ele entra onde colocar ele como se estivesse jogando uma pelada. E esse é o grande diferencial dele. E além disso tem estrela. Então, às vezes não preciso nem falar. Já só sei que colocar ele no campo, ele vai causar um furor que vai deixar a defesa do adversário com dificuldade em marcá-lo. Congratulations, Felipe. Ben Jacobs from the UK Talksport Radio. Can I just get your perspective on the red Queria sua perspectiva sobre o cartão vermelho para o Jackson. Maresca disse que foi um cartão vermelho claro. Você tem uma simpatia por ele, porque esse momento de põe muita pressão num atacante, num time como o Chelsea. Primeiro, eu amo o Chelsea. Eu tive uma ótima temporada lá, nós ganhamos a Premier League, eu fiz amigos especiais, eu joguei com os melhores jogadores do mundo durante uma temporada e eu fui muito feliz lá. Eu sei como o clube é especial e como o clube precisa ganhar títulos, porque eu conheço a pressão interna do clube. Ele é muito bom, ele é jovem, tem muito potencial e tem a qualidade que o clube precisa. Eu tenho certeza que ele vai superar esse pequeno erro. Eu acho que foi claro, eu vi bem na minha frente, ainda não vi na TV, mas para mim era um cartão vermelho. Mas é um pequeno detalhe para um jogador que é um grande jogador e é um dos maiores atacantes do mundo. Gostaria que falasse sobre o orgulho nacional, porque já levou 23 anos que o Brasil não ganha o Mundial. O futebol brasileiro tem chegado a ser muito desrespeitado até por seu próprio povo. Será que dos razões pelo qual o futebol, as equipes brasileiras estão fazendo um grande torneio é o modelo de querer reivindicar o futebol brasileiro e mostrar pelo mundo que o futebol brasileiro segue sendo no mesmo patamar dos melhores campeonatos do mundo? Obrigado. Bom, em português, né? Bom português. Bom, eu acredito que todos os clubes brasileiros que estão aqui, nós não estamos pensando em reivindicar o bom futebol para o futebol brasileiro. Estamos aqui porque queremos ganhar. Eu não penso no que os outros brasileiros vão fazer, eu penso no que o Flamengo vai fazer. E com isso, se ajudar ainda mais o futebol brasileiro, melhor. Mas eu não estou pensando agora em vir aqui e fazer bonito para deixar o torcedor do outro clube feliz. Estou aqui pensando simplesmente no Flamengo. E uma das razões pela qual os brasileiros estão indo muito bem é porque, como eu falei, o nível de competitividade que queremos fazer uma boa competição é muito grande. E estamos jogando, notamos perfeitamente os sul-americanos como se fosse uma final cada jogo. E isso faz muita diferença. Aqui, sou Diego Iwata, repórter da Trivela. Primeiramente, parabéns pela vitória, e não é um parabéns protocolar. Realmente, seu time fez uma entrega a se aplaudir.
Agora, assim, a gente escuta muito os torcedores do Brasil, que a gente acompanha em redes sociais, mesmo quem está aqui presente, né? Tem sempre essa desconfiança se os europeus estão, de fato, empenhados, imbuídos em ganhar o campeonato, se eles estão levando menos a sério, mas isso é uma percepção externa. E você que está dentro, vocês treinadores, vocês jogadores, têm outro tipo de percepção. O que você pode dizer para o torcedor que está desconfiado quanto à qualidade do jogo dos europeus nesse campeonato? Muito obrigado. Não tenho nada para falar para o torcedor. Existe uma competição maravilhosa, única, uma oportunidade única para todos que estão aqui. Se algum, que eu não vejo, né, se algum clube não quer ganhar, azar é deles, né? Do que eu vi, como começou o jogo, o nível de competitividade que tem o jogo, as faltas, a entrega, os duelos que são disputados, porque isso a gente vê nos duelos, né? Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer participar. Agora, que é uma competição diferente, em momentos diferentes, em climas diferentes que podem prejudicá-los, não tenha dúvida que sim. Mas, também jogamos a Libertadores e temos que jogar na altitude do Equador e também queremos ganhar e somos cobrados se não vencemos. O futebol é assim, é igual para todos e ganha o melhor time e o que mais quer ganhar. Felipe, many congratulations. Parabéns, May I ask you to, if you can, to go Eu queria through the que 6 você, minutes por favor, in falasse your daqueles life that 6 went from minutos 0-1 que passou do 1-0 para 3-1. Foi uma mudança fantástica no jogo para o seu clube e você tem que reagir a cada uma dessas situações. Você pode se lembrar como foi essa sequência na sua cabeça? Sim, eu me lembro. É um prazer falar com você. First, as I said to your colleague, eu disse ao seu colega, o que me dá mais orgulho hoje é o que o meu lateral esquerda fez um erro, mas ele continuou jogando. O time não sentiu a pressão, eles continuaram jogando da mesma maneira, ninguém perdeu a posição, ninguém tentou jogar sozinho. Nós sabíamos que nós íamos ter oportunidades contra o Chelsea, porque nós temos uma maneira de jogar e eles sabem como seguir isso. Quando eu fiz as mudanças e o time começou a acreditar, então nós tivemos algumas oportunidades antes do gol, nós sabíamos que estávamos bem no jogo, que poderíamos ter oportunidades, que o nosso time podia ganhar espaço no campo, e o Chelsea sentiu isso e fizemos um primeiro gol. É difícil vencer do Chelsea, mas depois tivemos jogadas ensaiadas que são parte do jogo. Aquilo nos deu o segundo gol. Estou muito feliz com o jogo, mas é apenas uma vitória. Agora temos que pensar nos próximos jogos e tentar passar por essa fase de grupos, porque não é fácil, mas estou bastante feliz. Vocês continuaram a jogar. Você continuou a jogar e ele fez outro gol. Quando tivemos um homem a mais, e isso acontece, e fico com muito raiva se nós fizéssemos o jogo mais lento. Nós tínhamos 20 minutos de jogo. Em vez dos jogadores passarem a bola para o lado e para trás, isso eu não gosto. Perdemos algumas bolas e depois trouxemos o Chelsea para o nosso campo e eu não gostei disso. Mas o resto do jogo eu gostei bastante e foi um dia especial para mim e para o nosso clube. Obrigado.